Hoje vamos falar de um grande medo das pessoas que estão no processo de emagrecer, principalmente quem está usando medicações contra o emagrecimento, como por exemplo o Ozempic, a Victoza, o Mounjaro, que é o reganho de peso quando parar de usar essas medicações. Então, o efeito rebote, ele é algo que tem praticamente todos os tratamentos relacionados à perda de peso. Por isso que é tão difícil tratar a obesidade. E hoje vamos falar se realmente você vai ganhar peso depois que parar de usar as medicações e o quanto você vai ganhar de peso e quanto tempo que demora para isso acontecer. E a gente vai se basear em quê? Vou basear num trabalho científico que analisou vários estudos. Então, é um trabalho que analisa vários estudos, uma revisão, que acompanhou basicamente mais de 9.000 pacientes de forma a responder isso. As pessoas que fazem o uso dessas medicações, elas vão ganhar peso depois que parar de usar essas medicações. Então eles acompanharam os estudos, para vocês terem noção, o mínimo tinha que ser um estudo em que usou medicação por 4 semanas, um mês, e que depois acompanhou essa pessoa depois de parar de usar essa medicação por uns 2 meses. Mas na média, a maior parte dos estudos eram estudos em que as pessoas usaram essas medicações durante 8 meses e depois acompanhou mais 8, 9 meses esse grupo para ver o efeito que você vai ter depois que você parou de usar essa medicação. Então a obesidade, ela é sem dúvida nenhuma um dos grandes problemas hoje do nosso mundo, por conta dos vários problemas que você tem, comorbidades que você tem quando você tem obesidade e risco de morte precoce, de doenças cardiometabólicas, e isso é algo que nos faz cada vez mais tentar tratar de forma mais adequada possível a obesidade. Então, por isso desse estudo ter bastante relevância, porque ele vai nos trazer um problema e no final eu vou falar para vocês de como que a gente pode mitigar esses problemas. Bom, primeiramente, para entenderem o resultado que teve das pessoas que estavam usando essas medicações, então, essas pessoas que usavam medicação em relação ao grupo que não usou, que é um grupo que apenas fez atividade física, mudança de estilo de vida, enquanto que outro grupo fez tudo isso, mas usou medicação. Essas pessoas que usaram essas medicações fazendo tudo isso junto, perderam mais peso, isso a gente já sabe, mas o que se verificou é que após parar de usar essas medicações, as pessoas começaram a ganhar peso e a maior parte deles, após 1 ano e meio, já tinha ganhado todo o peso que tinha perdido. E com que velocidade? Então, as pessoas acabam ganhando peso após usar essas medicações, mais ou menos 400 gramas por mês. Isso acontece por quê? Porque após o uso dessas medicações, você tem um efeito que é um efeito fisiológico de compensação do seu organismo. Sua fome vai aumentar, sua taxa metabólica basal, normalmente quando você perde peso, ela fica menor, então o seu corpo é como se ficasse mais econômico, então qualquer coisa que você usa sobra para ir para tecido adiposo, para você, e aí você acaba engordando. E também que é a falha dessas pessoas em seguir uma mudança de estilo de vida, seguir aumentando o ritmo, o nível de gasto calórico com o exercício. Então essas pessoas, quando não fazem isso, acabam até ganhando peso de forma muito mais rápida. E uma outra coisa interessante que esse trabalho mostrou é que a gente sabe hoje que essas medicações, elas ajudam na perda de peso, mas inclusive os análogos de GLP-1 não foram feitos inicialmente para perda de peso, foram medicações que foram desenvolvidas para diabetes e depois se descobriu que tem um efeito na perda de peso muito bom e, portanto, essas medicações eles têm um efeito metabólico bom, mas esse efeito metabólico, infelizmente, após mais ou menos 1 ano e meio também, 1 ano e 7 meses, esses efeitos metabólicos que é na glicemia, no colesterol, na hemoglobina glicada, esses efeitos também se perdem quando a pessoa volta a ganhar peso. Então, isso é realmente um problema que não é novidade, apesar das pessoas acharem que essas medicações são milagrosas pelo efeito muito bom que eles têm, mas nos traz um alerta principalmente para algo que a gente vê hoje, que as pessoas e boa parte das pessoas nem usam medicações acompanhadas por profissionais, acabam comprando por fontes externas e acabam usando medicação sem entender aonde que ele vai parar usando essas medicações. O tratamento curto, eu vou fazer um tratamento de 3, 4 meses, isso vai custar muito caro e muita gente vai ganhar peso rápido e vai ganhar até mais peso pelos mecanismos de compensação que eu já falei. Então as estratégias elas têm que estar sempre alinhadas, é o que eu acabo fazendo dentro do meu consultório com a minha equipe, que a gente acaba
tentando alinhar o máximo possível para depois que você parar de usar essa medicação, a gente tem estratégia sim de você conseguir mitigar e diminuir o efeito que você tem em relação a reganho de peso e assim você vai ter o seu tratamento efetivo. Não adianta você perder 10, 15 quilos em 6 meses se daqui a 2 anos você está com o dobro de peso. E na realidade isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que tem um benefício principalmente para a sua saúde. E outro dado interessante é que as pessoas nesses trabalhos, nesse estudo que eu mostrei para vocês, em que perderam peso, foi um peso menor, e eles perderam peso apenas fazendo atividade física e mudança de estilo de vida, eles também voltaram a ganhar peso, mas eles ganharam peso numa velocidade mais lenta. Isso mostrando que o efeito da medicação, ele é um efeito maior, mas também ele te traz um efeito do rebote maior. Me conta aí, deixa nos comentários alguma experiência que você já teve usando essas medicações, se você voltou a ganhar peso ou não, e compartilha aí com quem está nessa luta diária aí de vencer a balança.